nosso também. Humilhado aos teus pés nesta noite, Pai, estamos aqui, Pai, porque queremos ser melhores para o Senhor, ó Pai. Queremos dedicar nossas vidas à tua santidade, Pai. Pedimos o teu perdão, a tua misericórdia sobre nós. Não temos nenhuma dignidade, Pai, de estarmos aqui. Somos falhos e errantes, mas debaixo da tua misericórdia, Pai, queremos amar e guardar a tua palavra. Quero abençoar cada irmão, cada irmã que adentrou estas portas, Pai. Quero ajudar curando, libertando e salvando, ungindo mente e coração de cada pessoa, para compreender tua palavra. Tira a incredulidade, tire a dúvida, tira toda coisa contrária, Senhor, e nos dê um bom sermão nesta noite. Fala conosco pela tua palavra. Podemos ler a Bíblia, Senhor, mas só o Senhor para entrar no coração, só o Senhor para adicioná-la no coração, só o Senhor para converter os corações. De antemão já te pedimos, Pai, tire toda coisa contrária, limpa o arraial e dê para nós um bom sermão nesta noite, Pai. Nós entregamos em tuas santas mãos, pedindo que o Senhor tome este indigno pregador e fale ao teu povo. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos alegres, amados? Glória a Deus. Mais uma noite calorosa para nós, né, irmão? Sem perca de tempo, nós vamos preparar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías. Estamos gratos também pelo casal, né, que está conosco nesta noite, parente da irmã Débora, né? Vamos dar o bem-vindo a eles. Sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sinta na casa do Pai. Amados, essa semana aí, segunda-feira, nós estamos batalhando para colocar 2 ar aqui, para dar uma melhorada, né, irmão? Porque não é só aqui dentro que está quente, não. Lá fora também está, o calor está extenso, né? Bem falou Isaías, né? Isaías disse isso. Chegará o tempo em que a lua ficará quente como o sol, e o sol ficará quente 7 vezes mais. Estamos nesses dias, né, irmão? Estamos chegando. Glória a Deus. Nós vamos abrir, irmãos, no livro de Isaías 38. Também ontem tivemos nossa reunião de obreiros aqui, irmãos, foi muito boa. Tivemos à tarde. E a finalidade da reunião é de aprimorar o trabalho em equipe, né? De nós interagir, distribuir trabalhos e responsabilidade, né, irmãos? Porque a obra de Deus não é só um que trabalha, é todos que trabalham. Cada um faz a sua parte. E foi muito boa a nossa reunião. Isaías 38, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isso te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Amém?
Agora, irmãos, mais uma escritura. Vamos para Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2. Glória a Deus. Glórias. 2 de Atos, versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez, no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue, pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos do injusto, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podeis assentar. Amados, hoje nós vamos falar um pouquinho, baseado no que nós lemos, né? Essas escrituras. É de suma importância para nós falarmos um pouquinho nesta noite, porque a palavra de Deus, podemos cantar, podemos orar, né, irmãos? Podemos cantar o suficiente, orar o suficiente, mas a palavra é substancial. A palavra está em primeiro lugar. Amém? Não podemos terminar o culto, vamos dizer assim, só no louvor. Tem que ter a palavra de Deus, amém? Porque a palavra, ela tem a preeminência, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre Tu conhece todas as coisas, tá? Esse é o título dessa mensagem. A oração muda as coisas, né? Lemos o caso do rei Ezequias, tá? A oração muda as coisas, tá? Olhem para Ezequias, Deus disse que ia morrer, tá? Então você vê, irmão, Ezequias estava doente, né, muito mal, acamado, e o profeta Isaías foi lá e disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E de acordo com as escrituras, ele virou para o lado da parede e chorou muitíssimo, né? E disse: ah, Senhor, o Senhor tem visto o meu coração, né? Poderia ser que a casa de Isaías não estava em ordem, mas o coração do profeta, ou melhor, do rei Ezequias, estava em ordem. Mas ele orou, e aquela oração no silêncio, irmão, aquela oração no silêncio foi a memória de Deus, amém? Chegou a memória de Deus, e é o que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui com a igreja, tá certo? Então veja, mas Deus queria uma razão ou um motivo de Ezequias para ter mais vida, amém? Estou citando as palavras do mensageiro. Deus queria uma razão e um motivo do rei Ezequias para que Deus não o levasse naquele momento, tá? Então nós temos que conhecer o nosso Deus. Deus mandou uma mensagem dizendo que ia recolher o rei, porém o rei orou, mas o rei tinha um motivo, amém? E Deus respeita os nossos motivos. Quando você tem um motivo justo para ser curado, para ser libertado, para resolver algum negócio, você tem que ter um motivo correto na presença de Deus, para que Ele conceda graça, para que Ele conceda cura,
para ele conceda a libertação. Amém? E o rei tinha um grande motivo. Que nem tudo está falado, está escrito, né, irmão? O rei tinha um grande motivo. Ele ora a Deus, fala: Senhor, eu tenho andado fielmente, eu tenho observado os teus mandamentos. O Senhor sabe que eu tenho sido fiel, tenho sido honesto, tenho procurado guardar a tua palavra. Isso ele orou lá no silêncio, meu irmão. E aquilo moveu a mente de Deus. Deus voltou atrás naquilo que ia levar ele, irmãos. Por certo, o Espírito Santo lá no portão, na saída, falou: profeta, homem de Deus, eis-me aqui, Senhor. Volta e diz para o rei que ele vai ganhar, vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. O profeta, meia volta, voltou lá, irmãos, né? Então veja, vamos seguir. Então Deus queria uma razão, motivo de Ezequias para ter mais vida. Ele queria reconstruir o altar de Deus, para pôr o reino de Deus em ordem e a sua casa. Amém? Veja o motivo do rei Ezequias. Senhor, não me leva agora não, Senhor, porque eu preciso colocar o meu altar em ordem, a minha casa em ordem. Irmãos, há um motivo justo na presença de Deus. Por isso que Deus aumentou os dias do rei Ezequias. Amém? Por isso que muitas vezes Deus também aumenta os nossos dias na face da terra, porque nós temos também um motivo na presença de Deus, amém? De servir a Ele, de guardar sua palavra, de louvar o seu nome, e Deus fala: não vou levar meu servo agora não vou levar minha serva agora não, porque ele me louva, porque ele dá glória a Deus, porque ele fala amém, porque ele concorda com a palavra, meu irmão. Nós temos um motivo. Agora, quem não louva, quem não adora, e aí? Não tem nenhum motivo para nada. Complica. Mas você tem um motivo. Você está nesse salão quente, suando a camisa. Amém? Mas o pior é o fogo do inferno. Né, irmãos? O pior é as coisas do pecado. Isso aqui nós chegamos em casa, toma um banho, refresca. Amém? Então veja, irmãos, ele tinha um motivo, irmão. Achei muito lindo isso aqui. Pôr o altar em ordem. Porque o profeta diz: põe a tua casa em ordem. Era o altar. Não orava. Os filhos não oravam. A esposa não orava. Ninguém lia o pergaminho. Ninguém lia a palavra. Às vezes a sua condição não é que Deus vai te levar hoje, não é isso, tá? Mas vamos e venhamos, a palavra vem falando conosco. Será que você está orando? Será que o seu altar está alinhado? Será que você está posicionado na presença de Deus? Como está a sua vida na presença de Deus? Por isso que ele diz: põe a sua casa em ordem. Amém? Deus não está pedindo para o filho, nem para o genro, nem para a nora. Deus está pedindo para nós, para o líder da casa, para o cabeça da casa. Se não é o homem, é a mulher, é o cabeça daquela casa. Então põe a coisa em ordem, e Deus aumenta seus dias. Amém? Porque Deus vai ter lucro com o irmão e com a irmã. Que lucro? O nome dele é glorificado. Você vai poder dar um aleluia. Você vai poder falar: glória a Deus, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Abre a sua boca, irmão, dê glória a Deus, aleluia. Todo o nome de Deus seja glorificado, porque Ele merece. Ele está cumprindo a Bíblia. Ele diz: vai ter calor excessivo, está tendo calor, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter pestilência, mas nenhum mal vai acontecer contra o meu povo. Deus estará contigo, Deus estará contigo, meu irmão. Veja como é que é as coisas. Deus permite os males, mas não para o seu povo. Quando Moisés feriu o Egito com as pragas, não tinha uma praga em Gósen. Gósen era o bairro onde estava Israel. Tá?
Eles estavam em Gósen. Quando Deus falou, vai ter 3 dias de trevas, de não enxergar um palmo do nariz. O sol estava brilhando lá em Gósen. Esse é o nosso Deus. Deus não mudou, meu irmão. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Por isso que você tem que ter fé. O mundo pode estar caindo aos pedaços, mas não para nós. Nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Praga nenhuma chegará na sua tenda. Mal nenhum vai chegar em você. Pastor, mas e o corona? O corona é o corona, é uma pestilência. É o mal do cavalo amarelo. Ele vem para matar a terra com pestes. Cavaleiro do cavalo amarelo. Deixa, ele está matando mesmo. Então, amados, veja. Ele queria reconstruir o altar de Deus. Ezequias disse, tenho andado com um coração perfeito. Quantos podem dizer isto? Amém? O profeta fala, Isaías. Ele diz, Senhor, tenho andado com o coração perfeito. E quem pode dizer isso? Aquele que tem o coração perfeito. Aquele que tem o coração crente, que crê. Porque pecado é incredulidade. Se você crê, você tem um coração perfeito. O seu coração é perfeito diante de Deus, porque o seu coração crê. Porque, irmãos, vamos e venhamos. Quando fala o coração, fala da alma. Amém? A alma que crê. A alma que pecar, essa alma morrerá. Pecado é incredulidade. Mas na alma você crê. Amém? Então você não tem incredulidade na alma. No espírito você adora. Amém? João 4:24. Deus é espírito. Amém? Deus é espírito, que é o Espírito Santo. João 4:24. Deus é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Não é prostrando diante de um ídolo. Não é fazendo gnose. Não é fazendo essas hipnose que existe por aí. Não, é em espírito, levando a sua mente, seu coração ao trono da majestade de Deus. Porque Deus está aqui, irmão. Amém? Deus está aqui, não é espaço, não é distância. Deus está aqui, Ele enche céus e terra. Ele está aqui, Ele está ali, Ele está dentro de nós, Ele está fora de nós, Ele está na nossa mente e coração, Ele está nos nossos ossos, Ele está nas nossas células, dentro do nosso sangue. Porque Deus é vida. Amém? Ele está dentro de ti. Eu vou entrar num assunto aqui, para a igreja. Um assunto muito bom, irmãos. Tenho andado com o coração perfeito. Amém. Nós também. Amém? Na carne você tem fraquezas. A sua carne não aproveita nada. A sua carne tem problemas. Mas na alma você crê. No espírito você adora. E na carne você põe freio. Por quê? Porque a carne é o símbolo da incredulidade. Você nunca vai vencer. Essa carne nunca vai se converter. Por isso que carne e sangue não herda o reino do céu. Carne é incredulidade. Quem me livrará dessa carne? Nem Deus. Você tem que ir com ela até o final, lutando, colocando freio, vencendo ela. Ela quer ir para o bar beber, você não vai beber. Ela quer fumar, você não vai fumar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que está em nós tem que matar os desejos dessa carne. É uma luta constante do Espírito contra a carne, meu irmão. Não tem jeito, essa luta vai até o final. Lembra que o profeta falou que encontrou um cacique? Um índio cacique, lá na aldeia, e o índio se converteu, se batizou, tudo.
E ele perguntou para o cacique: como vai o senhor? Muito bem. Está bem mesmo? Bastante bem, bastante mal, depois que ele se batizou. Por que, cacique, bastante bem, bastante mal? Porque 2 cães rosnam e brigam dentro de mim. Isso é a linguagem do cacique. 2 cães, o cão branco e o cão negro. O cão branco quer que eu faça isso, e o cão negro quer que eu faça aquilo. O cão branco é de Deus, quer que eu faça a vontade de Deus. O cão negro é do Satanás, quer que eu faça a obra do diabo. Aí o profeta perguntou: qual dos 2 vencerá? Aquele que o índio cacique aqui alimentar mais. Se você alimenta mais o Espírito Santo, irmão, vai vencer o Espírito Santo. Mas se você alimenta mais o diabo vai vencer. Você não pode dar água para o diabo. Você não pode alimentar as obras da carne. Você tem que cortar o pecado. Você tem que ficar longe da coisa errada. Você não pode alimentar o cão negro, porque o cão negro é o diabo. E ele não desiste de você por causa da carne. Se alguém te dá um chute na canela, a carne quer revidar. Mas se ela está mortificada, ela não vai revidar. Não é isso, irmão? Então você tem que vencer a carne. Glória a Deus. Vamos seguir. Então Deus reconsiderou as palavras do rei. Ô irmão, que coisa boa, hein? Deus reconsiderou. Falou: não, ele está certo. Ele quer pôr em ordem a casa dele. Eu vou aumentar os dias dele, então, para ele pôr em ordem a casa dele. E nesta noite, Deus vai fazer o mesmo conosco. Deus vai aumentar os seus dias, irmão, para que você mantenha a sua casa em ordem, para que você mostre mais luz, para que você vença mais o diabo, para que você supere. Amém? Porque o rei superou. E nós superamos também, porque felizmente todos nós aqui somos filhos de Deus. E filho não se perde. Você pode sair, desviar, apostatar, o diabo te cebar lá fora. O Espírito Santo vai lá e manda o diabo sair, traz você de volta. É isso que Deus faz. Você é um filho, você não se perde. Já viu, irmão, quando a mulher concebe, fica grávida? Já era. Tem que cuidar, não é? Não é assim? Até nasceu o nenenzinho. Assim é com Deus. Quando você é concebido na madre espiritual da palavra, você não perde mais. E quando você cresce, você vai vencer tudo. Amém? 5:4 de Epístola de João. Quem é que vence o mundo? Aquele que é nascido de Deus. Para vencer o mundo tem que nascer de Deus. Se não nascer, o mundo te patrola. Então vamos seguir, irmão, que hoje, esquentou, hein? Meu Deus do céu. Agora vejam, o que é a oração? A oração de Ezequiel. Veja o que é a oração. A oração não é trazer Deus ao homem. Como eu disse, Deus está aqui, viajando aqui, 23 de Jeremias e 24. Eu sou Deus de perto e não também Deus de longe. Por quê? Para ele não tem distância. Deus não faz curva, irmão. Porque o Espírito dele está em todo o espaço. Amém? Esse é Deus. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Elohim. Esse é o Todo-Poderoso. Amém? Esse é o grande mesmo. Mas um dia ele desceu e vestiu de pele humana. Tomou pele humana. Porque Deus não morre, Deus não sangra, mas Ele criou um corpo de um homem para sangrar, para morrer no meu e no seu lugar. Isso não faz 2 deuses, mas faz o único Deus. Deus tabernacularizado em carne. Você vê como é que é, irmão? A mulher só de tocar no manto da orla de Jesus foi curada. Jesus, o cuspe de Jesus.
abriu o olho do cego. Ele cuspiu na terra, fez barro, passou no olho do cego. Meu irmão, se fosse fazer hoje, ele era taxado com anti-higiênico. Mas o cuspe de Jesus, né, que é o cuspe santo, lavou, limpou os olhos do cego, meu irmão. Por quê? Mas era um homem, mas ele era Deus. Ele era um homem, mas ele também era Deus. Era Deus homem, era Deus visível. Porque Deus você não pode ver, Ele está aqui, você não pode ver, mas você pode ver na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o Filipe falou, mostra-nos o Pai. Ele falou, estou convosco todo esse tempo, Filipe. Não me tendes conhecido, quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o Pai. Não vos deixarei órfão, quem deixa órfão é Pai. Então Jesus é Pai e Jesus é Filho. Amém? Então veja, como eu disse, Deus está viajando aqui, irmão. Agora capta bem. Veja bem. Agora veja o que é a oração. A oração não é trazer Deus ao homem. Não é trazer Deus ao homem, buscar Deus lá e trazer aqui. Não, é subir o homem a Deus. Amém? Captaram? A oração é você subir à presença dele ali. Não é trazer Deus aqui. É nós que tem que subir. Agora, se a sua oração é aquela oraçãozinha que não passa do telhado, meu irmão, como é que fica? Você tem que orar. Amém? Você tem que romper as dimensões. Você tem que orar. Você vai orando. Você vai pedindo. Você vai clamando. Você vai elogiando a Deus. Você vai glorificando o nome dele. Abre a dimensão. Amém? O próprio Deus abre a dimensão. E o seu espírito sobe. Amém? Você há uma ligação com ele. E aí você entra na presença dele. Amém? Não é espaço físico, é dimensões. Então é nós que tem que desprender da terra. Nós que tem que desprender dos problemas. Vai orar, é conta de luz, conta de água, é IPTU para pagar. Como é que você desprende? Vai orar, tem gente batendo na porta, tem telefone tocando. Você tem que se preparar para fazer a oração. Desliga o celular. Amém? Fecha a casa para ninguém te incomodar. E se em clausura, fica lá no lugar certo. Tem um lugar onde você vai falar com Deus. Pelo amor de Deus, será que Deus não é tão importante que nós temos que ser importante para os outros, menos para Deus? Nós temos que tirar um tempo para falar com Deus. E isso é pela oração. Por isso que eu tenho problema, irmão. Às vezes eu vou orar e vai. Às vezes perco até a noção, que hora que é agora? Porque você vai orando. Não é isso, irmão Jordão? Tem hora, irmão, chega de orar, tá bom. Porque ele entra na dimensão. Entendeu? A unção toma conta. Tá? Isso é subir ali onde Deus está. E isso é perigoso, viu, irmão? Porque um dia Elias estava lá no monte, fazendo essas mesmas coisas. Elias orando a Deus, adorando o Criador. Chegou alguém lá embaixo no pé do monte e começou a incomodar ele. Gritar com ele, chamar ele. E ele lá orando, tirou Elias, né, irmão? Daquele companheirismo. O que deu? Morte. Elias desceu e falou, o que foi? Qual o problema? O rei manda você descer. Homem de Deus, o rei manda que você desça. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma todos vocês. Desceu o fogo do céu e matou. O capitão com 50 soldados. O rei mandou outro capitão com outros 50, falando as mesmas coisas, porque Elias tinha voltado para orar. De novo, ele falou, vocês vieram me incomodar de novo, tirar eu do companheirismo com Deus, desça fogo do céu e consuma vocês também. Brrr, desceu fogo e matou aqueles homens. O rei mandou outros 50. Você vê como que o ímpio é terrível, irmão? Aí os outros 50 já chegaram, né, quase deitados no chão, ajoelhando. Homem de Deus, nós temos família, homem de Deus. Não faz isso com nós não, vendo todo mundo de cadáver torrado.
Aí Elias desceu. Reverência e respeito. Tem gente que não respeita o homem de Deus, não respeita a Bíblia, lê a Bíblia nu, de cueca. Pelo amor de Deus, irmão, tem que respeitar a Bíblia, tem que pôr roupa para ler a Bíblia. É a palavra de Deus. Amém? E aí vem os problemas, não sabe o que é. Então, veja, a oração não é trazer Deus ao homem, é subir o homem a Deus. À medida que ora, você perde de vista as coisas terrenas. Você se transporta para outro lugar, muito além, e vai subindo, e vai subindo. Isso já aconteceu comigo, irmão. Eu vou ficando gigante, eu vou ficando grande, maior que os prédios da cidade. E você vai crescendo, você vai subindo, até chegar à presença de Deus. Então você se apresenta a Deus com sua fé. Então você pede. O que queres? É isso, Senhor. Eu quero uma cura, eu quero uma bênção, eu quero um milagre. Eu estou aqui, Senhor, porque eu preciso reparar o altar lá em casa. Eu preciso que cura minha esposa, que cura meus filhos. Você pede o que você quiser. Amém? Caminharei diante de ti, Senhor. Se o Senhor me libertar, se o Senhor dá para mim o que eu preciso, eu vou dar testemunho do Senhor na rua, na cidade. Eu vou testificar do teu nome. Eu vou falar do Senhor para as pessoas. Você tem que prometer isso a Ele. É isso que Ele quer. Eu vou dar testemunho, Senhor. Eu usarei a minha vida, não para mim mesmo, mas usarei para a tua glória, e outros que te conheçam. Amém? Tem que ter um propósito as orações, né, irmão? Tem um propósito. Senhor, eu vou dar testemunho. Eu te prometo, Pai, se o Senhor fizer isso para mim. Porque Deus é assim, irmão. Ele também promete para nós as coisas e Ele cumpre. Amém? Agora, nós muitas vezes não recebemos, porque nós promete e não cumpre. Nós esquecemos. Temos que cumprir. Amém? Temos que orar. Temos que testificar. Não podemos ter vergonha de falar de Deus. Não, envergonhar, de falar da palavra, falar de Cristo, falar do Calvário, não. Você não pode envergonhar, Ele envergonhará de você naquele dia. Sabe o que Ele vai falar para você? Não te conheço. Você acha que Deus não conhece todo mundo? Deus sabe quantos milhões de insetos tem no mundo? Ele não vai conhecer você? E Ele vai falar para você, não te conheço. Porque lá na terra você também não me conheceu. Você não fez nada, não deu testemunho. Você não quis obedecer a minha palavra. Você não quis se batizar, você não quis tomar ceia, você não quis lavar os pés, você não quis viver uma vida digna do Evangelho. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Porque nesse tempo, ele não vai estar vestido de misericórdia, ele vai estar vestido de juízo. E olha que a justiça de Deus, nós não suportamos a justiça de Deus, irmão. Nós clamamos por misericórdia. Amém? Porque você tem uma placa ali na rua, 30 por hora, você passa 31, você já é injusto. A conta de luz vence dia 10, você pagou dia 11, você já é injusto. Você já pagou atrasado. Irmão, vai pegar na justiça? É desse jeito. Então veja, eu não vou repetir aqui porque, sabe, né, irmãos? É muito maravilhoso. Então você vem diante de Deus e diz, considera meu caso, eu creio igual Ezequias, vou testificar de sua palavra, vou te glorificar-te. Amém? E é isso que você, irmão, irmã, tem que fazer nesta noite. Hoje Deus deu para nós esse sermão aqui, amém? Para que você possa considerar o seu caminho, considerar a sua vida, ver como é que você está, e eu da minha parte, vou mais além um pouquinho, você deve fazer mais. Fazer mais o quê? Você está orando? Estou, ora mais.
Está testificando? Tô. Testifica mais. Deus quer que produz mais. A irmã que tem o seu negócio, leva folheto. Cada cliente, toma aqui. Amém? Tem a sua loja, tem, seja o que for que você faz, leva os folhetos. Aqui, minha senhora, vou dar um folhetinho para a senhora levar, para a senhora ler na sua casa. Né? Hoje foi uma mulher lá na casa da minha mãe, a senhora. Ela é costureira. 5 minutos que eu sentei, eu preguei para ela. Falei, o que a senhora vai fazer da vida da senhora? Não sei. A senhora vai em alguma igreja? Não, nunca fui. Tem uma filha na Testemunha de Jeová, tem um parente nisso, parente naquilo. Você vê, irmão, uma senhora já de idade. Parece que as pessoas estão com amnésia. E estão. Como é que cura a amnésia dessas pessoas? Quando você prega Cristo para elas. Quando você fala do Evangelho para elas. Você vai derretendo a amnésia daquelas pessoas. Aquelas pessoas começam a acordar. Aquelas pessoas começam a falar, peraí, é mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou para o inferno se eu morrer desse jeito. O que eu preciso fazer? Não precisa fazer muita coisa. Só tem que arrepender dos seus pecados, crer em Cristo, obedecer a palavra. Pode ser que um dia ela venha aqui, não sei. Mas tem que testificar. Amém? Tem que testificar. Então veja, então você vem diante de Deus e diz, considera meu caso, Senhor. Eu creio igual Ezequias, amém. Vou testificar de sua palavra, vou te glorificar. Então nesta noite, meu irmão, se a sua situação está difícil, eu creio que aqui está todo mundo maravilha. Ninguém está morrendo. Amém? Mas só que ninguém sabe o dia de amanhã. O Ezequias ainda tinha uma doença. Né? Tá. A gente não sabe o que vai ser dia 11, segunda-feira. Tá? Mas se você está pedindo para Deus, considere meu caso, Senhor. Senhor, aumenta meus dias nesta terra, Senhor, porque eu nunca vou deixar de te glorificar, eu nunca vou deixar de te servir. Sabe o que acontece, irmão? Deus aumenta seus dias. Deus te livra do acidente, Deus te livra de coronavírus, Deus te livra de assassinato, de ladrão, Deus te livra disso, Deus te livra de tudo, meu irmão, porque há uma promessa na Bíblia, que Ele está contigo, para te guardar, para te livrar. O diabo não pode fazer nada com você. O diabo só pode fazer alguma coisa com você, se você for no terreno dele. Igual Eva. Eva foi lá no terreno do serpente. Ela deixou de ouvir o pastor Adão, que era o marido dela, para ouvir o pastor serpente. E tem muitas vezes as pessoas deixam de ouvir o pastor verdadeiro, que é a palavra, que é Cristo, para ouvir o pastor Satanás. Então a pessoa tem que ter um bom discernimento. E Deus te dá. Amém? Veja, Daniel teve a visão, ficou perturbado muitos dias. Quando a visão veio, ele ficou como que morto. O anjo veio e alimentou ele. O profeta Daniel, naquela oração de 21 dias, olha, irmão, que não foi pouca oração, não. Ele diz, coisa desejável, não comi, manjar comida nenhuma, tal, né? E ficou em jejum ali, orando. E ele orou tanto que estava desmaiando já, irmão. Aí o Gabriel, o anjo Gabriel, foi lá e deu uma rosquinha do céu para ele, né, irmão? Recheada, né? Deu um negócio para ele comer. Não deu muita coisa não. E Daniel comeu aquilo e recobrou as suas forças. Amém? Mas ele estava orando, ele estava buscando, e é assim que eu e você devemos fazer, irmão. Nós não vamos morrer não, porque Deus vai chegar e vai te alimentar com algo do céu, meu irmão. Aleluia! O anjo do Senhor vai colocar algo para você comer, e você vai mastigar aquilo. Você vê que o Elias comeu a torta, que estava pedindo a morte debaixo do zimbro. O profeta Elias estava lá, Deus, me mata.
Eu não sou melhor que meus pais, Senhor. Acaba logo com a minha vida, Senhor. Né? Debaixo de um pé de zimbro, frustração. Elias estava frustrado. Quantas vezes o irmão ou a irmã está frustrado? Deus mandou o anjo lá e tocou nele. Elias, come, bebe. O anjo levou pão e água no deserto para Elias. Come e bebe, que a tua jornada é longa. Deus nem pensou que ele queria morrer. Amém? Então é assim que Deus faz, irmão. Veja, Deus te socorre na hora da dificuldade. Deus não te abandona. Creia nesse Deus. Meu Deus, o que será de mim? O que será do futuro? O seu futuro está na mão de Deus. Deus cuida de você. Deus zela de ti. Deus te livra. Deus te guarda. Às vezes o diabo não pode com você. Ele vai nos filhos, vai nos netos. Ele alvoroça a família. Igual o caso do Ezequias. É o mesmo quadro. E você tem alguma coisa para quem lutar. Eu tenho que lutar pelos meus filhos, pelos meus netos, Senhor, o qual já lutei muito e continuo lutando. Você deve lutar também, porque Ezequias lutou pelos seus filhos, entrou na brecha e alcançou vitória. Amém? Oh, glória a Deus. Veja João na ilha de Patmos, quando teve aquela visão, que ouviu a voz de Deus como trombeta, e disse, subi cá, e ele subiu. João do Apocalipse, quando ele chegou na presença de Cristo, ele caiu como morto. Bum, desabou lá no piso, né, celestial, de Deus, é só ouro, pedra preciosa, né? Caiu como morto. Aquele Jesus Cristo que ele e o João encostava no peito de Jesus, escutava o tum, 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 do coração de Jesus bater, e ainda falava, mestre, quem que te há de trair? Agora só de ver Jesus em sua sétupla glória, ele cai como morto. Veja, irmão, Jesus estava glorificado. E Jesus levanta a mão sobre ele, quer dizer, a destra. Tem gente que pensa que destra é sentar do lado. Não, destra é poder. Jesus estende a destra sobre o João, e o João fica de pé de novo. Amém? Deus põe o homem de pé. Então, meu irmão, se você está caído nesta noite, Deus te levanta. Deus te fortalece. Porque você está na presença de Deus. Aleluia! Você está na presença dEle. Você não pode ver com esses olhos carnais, mas você pode sentir a presença dEle aqui nesta noite. Amém? João caiu como morto, mas Cristo levantou. Amém? E disse para ele, tenho as chaves da morte e do inferno. Em outra linguagem, não se preocupa, meu filho, eu tenho o controle da morte. Tá? Se você morrer, eu levanto você de volta. Tá? Eu te ressuscito. É isso. Jesus tem a chave, irmão, que abre e fecha. É melhor ficar com Jesus, amém? Ele tem a chave da morte. A morte, o diabo perdeu a chave da morte. Perdeu assim, Cristo tomou dele. Antigamente o diabo ponhava 10 mil aqui e 10 mil aqui. E eles entravam na espada, na lança, e era só uma carnificina de gente morta. E o diabo ficava rindo. O bicho vinha e matava a gente. Reinos, nações. Só que quando a semente da mulher desceu lá embaixo, na casa do diabo, na quinta dimensão, e bateu o pé na porta dele, a porta abriu. E diz a história que tinha uma plaquinha do lado, dizendo assim, quem entra aqui nunca sai. Olha, irmão, você sabia que o diabo, ele prega peça nas pessoas. Uma plaquinha bem na entrada, quem entra aqui nunca sai. Jesus olhou aquela placa assim, força de expressão. Entrou lá e tratou com ele. Não vou entrar em detalhes, porque senão muda aqui o padrão. Tomou a chave. Satanás, você é matador, né? Eu mato. Eu mato mesmo. Quando
o Abel estava lá, eu matei o Abel usando Caim, porque eu achei que o Abel era você. Mas Abel não era a semente da mulher. Abel era a semente de Adão. E o diabo já usou o Caim para matar o Abel. E veio matando, meu irmão. Mas quando chegou em Cristo, aí ele encontrou coisa diferente. Cristo falou: para cima de mim não, Satanás. Eu sou a semente da mulher, que veio para esmagar a cabeça da serpente. Tá? A cruz está banhada com meu sangue, meu corpo está no túmulo. Eu disse aqui, para tratar com você. E tratou. A partir de hoje, você tem sido um fanfarrão. A partir de hoje, eu sou o chefe. Amém? Tomou a chave dele da morte e do inferno. Até a casa do diabo ficou livre, irmão. Fica aberta. O portão da casa dele. E eu acho comigo, quando Jesus saiu, deu um chute naquela placa. Que entra, que sai. Eu estou saindo. Chutou aquela placa para fora. Isso é Deus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Amém. Então veja, irmãos, vamos. Então João, na ilha de Pátio, quando teve, caiu aos pés de Jesus como morto. Amém? E João voltou aqui e escreveu o Apocalipse. Tudo que Deus revelou para ele está escrito no Apocalipse. Amém? E essa Bíblia não contradiz. Pode ter erro gráfico, alguma coisa, mas contradição não. Por quê? Porque, irmão, Deus é um Deus sábio. Amém? Deus é um Deus sábio. Então vamos seguir, vamos finalizar. Muitos leprosos em Israel, Eliseu curou um só. Falando da fé, irmãos. Nos dias de Eliseu, o próprio Cristo falou: quantos leprosos tinha Israel? Só foi curado Naamã. Por que Deus não curou os outros, irmãos? Porque não tinha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Hoje a gente vê, tá certo. A pessoa alcança cura, amém? Tem que ter fé para alcançar a cura. O que ora, o pregador, tem que ter fé, amém? Para que Deus realize aquela cura. Fortalece a fé daquela pessoa, amém? Mas tem pessoas, irmão, eu já vi casos de pessoas desafiar a pessoa no sentido da fé. Aí pela internet, por aí. O que você tem? Ah, tem câncer. Você tem fé? Não, não tenho fé, não, mas eu quero a cura. Então vai ser curado com a minha fé. Deus não faz isso, irmão. A pessoa vai ser curada do câncer com a fé do pregador. Deus não faz isso, porque senão ele estaria melhor que Jesus. Amém? E Deus é egoísta. Porque ele foi lá no tanque de Betesda, passando por cima do pé de um e de outro, aleijado, manco, cego, paralítico, coxo, bambo, todo, milhares de pessoas, que ele estava coalhado de gente doente. E ele só foi no de 38 anos e falou: queres ficar são? Senhor, ninguém me joga no tanque quando o tanque, né, a água, o anjo mexe com a água. Eles tinham isso, né, irmão? Que o anjo mexia aí. Quem pulava primeiro era curado, era a fé deles. E Cristo, irmão, desculpe que eu vou falar, não tinha ninguém que tinha fé ali, irmão. Nele, tinha fé na água lá. E Jesus entrou lá, não era para dar um grito: ô mestre, ô Senhor, não era? Ninguém falou nada, irmão. E oração não pode ser oferecida, tem que ser pedida. Jesus só foi lá naquele que tinha fé e falou: queres ficar são? Ele falou: Senhor, ninguém me joga no tanque. Sim, mas eu estou perguntando se você quer ficar são. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. A perna dele desenrolou, os braços desenrolou, porque ele estava todo troncho, né? Enrolou o tapete dele, jogou nas costas, era um dia de sábado e foi embora. E Jesus pulou dali, perna de um porno, e foi embora. Por que Jesus não curou todo mundo ali, irmão? Num piscar de olho, ele bum, batia o pé nos brum, todo mundo era curado. Mas ele não o fez. Por quê? Porque as pessoas são ingratas, não agradecem, não merece cura.
Quantas viúvas tinha que Israel ia para a guerra no tim-tim-tim de espada, tim-tim-tim de espada, tim-tim-tim de espada, e os homens morriam tudo, e ficava aquele monte de mulheres novas, viúva. Elias só foi na Sarepta de Sidom. Será que era só aquela mulher que era da mensagem? Podia ser. Porque o resto estava na gandaia. Era de Israel, mas não queria nada. Deus falou, vai na casa da viúva de Sarepta de Sidom. Ela tinha um menininho. Você sabe da história. Ele foi lá só para uma coisa, irmão. Para multiplicar a farinha e o azeite da viúva, para ela não passar fome. Você vê como é que Deus faz? Eu pergunto, Deus cuida daquele que busca ou não cuida? Deus cuida daqueles que se preocupam com o reino de Deus. Mas aquelas pessoas que não querem nada com Deus, Deus também não liga para elas não. Ele diz, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam. Aqueles que não me amam e não me procuram, ficarão envelhecidos. Quer dizer, esquecidos. Não é nós que tem que se preocupar com Deus, irmão. Ou melhor, não é Deus que tem que se preocupar com nós. É nós que tem que se preocupar com Ele. Deus é Deus, Ele é eterno. Ele colocou o seu trono lá e assistiu tudo o dilúvio, a bagaceira do dilúvio. Diz o Salmo, né? Ele é eterno. É nós que precisamos dEle. Amém? E como que vamos ter algo com Ele? Orando. A oração é uma força tremenda. Irmão, quer ver um segredo? O que você quer, se você orar mesmo, não é conversinha não. Fazer por capricho, ir lá e ajoelhar e falar, Senhor, o meu motivo é esse, eu tenho um objetivo, Senhor. Eu quero a cura, eu quero a libertação disso aqui, Senhor. Custe o que custar, Senhor. E vai orando hoje, e ora amanhã, e ora depois, ora um mês, pum, a coisa acontece. É assim, irmão. Deus não está insistente. O anjo do Senhor passa lá e você sai curado. Fala, puxa vida, consegui. É assim que funciona, irmão. E não tem doença ruim que Deus não cura. Todas. Então, muitos leprosos, né? Elias, 7 milagres, Eliseu 14, não vamos entrar em detalhe. Agora, voltando a Ezequias, não foi a fé de Isaías, foi a fé de Ezequias. O profeta ainda frisa. Não foi a fé do profeta que curou Ezequias. Foi a fé de Ezequias. O profeta só levou a palavra. Você vê como é que é, irmão? Então você vem para a oração, você tem que ter a fé. Você tem que crer. Ah, mas não consigo, caça, procura, escarafuncha aí dentro de você, onde é que está a fé? Abra as gavetas. Não é assim, irmão? Quando você quer encontrar algo, meu Deus, será que eu tenho fé? Vou procurar aqui dentro de mim, porque nós é uma casa, procura a fé dentro de você, ela está aí dentro. Por quê? Porque Deus deu fé para todos. 12 de Romanos. Deus deu a cada um a medida da fé. Mas deu. Tem gente que tem uma xícara de fé, vamos dizer assim, para você entender. Outro só tem uma gotinha. Outro tem 1 litro. Outro tem um barril de 200 litros. E não faz nada. Não precisa. Está entendendo? Mas Deus deu. Então não tem ninguém que fala, eu não tenho fé. Todos têm fé. É que não sabe usar a fé. É igual o cartão de crédito ou o cartão do banco, quando você recebe. Se você não aprender como sacar o dinheiro, como fazer transferência, fazer o Pix, entendeu? Você tem que aprender. É conhecimento, irmão. Aí todo banco tem que chamar a pessoa do gerente do banco. Dá para você vir me ajudar aqui? Não é assim, irmão? Até quando vai ficar dependendo dos outros? Quantas vezes eu estou lá no banco, a pessoa me chamou, moço? Eu falo, eu não posso te ajudar. Porque você vai acostumar, um dia você pega um bandido, te assalta, chama a pessoa do banco. É, irmão. Porque a pessoa, tem como você me ajudar aqui? O que você quer fazer? Quero fazer um depósito aqui, tá? A pessoa faz o depósito para ele, saca o dinheiro dele, tudinho, e ele acha que fez o depósito. Por quê? Porque ele confiou nos outros. Confiou em pessoas. Parecia que a pessoa era boa, né? Mas a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, não confia em ninguém.
Pastor, não é para confiar em ninguém. Somente na palavra. Aquele que você confia hoje, confia amanhã, confia depois. Um dia ele dá um golpe em você. O diabo usa ele. Jesus confiava nos apóstolos. Não foi, irmão? Ele sabia. E um teve que beijar ele e trair ele. E ele aceitou, porque tinha que cumprir a Bíblia. Então, amados, veja. Voltando a Ezequiel, não foi a fé de Isaías, foi a fé de Ezequiel. Você não tem que beber para pecar. Você não tem que fumar, usar droga para pecar. Pecado é a incredulidade. Porque tem pessoas que falam, olha pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não mexo com mulher na rua, não mexo com homem na rua, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Rapaz, sabe de uma coisa? Eu sou um santo. Mentira. É um tremendo de um incrédulo. Você não tem que fazer os pecados para mostrar que é pecador. O que vale é a incredulidade lá dentro. Nasce um nenenzinho, né? Um bebezinho, a irmã nasceu. Põe ele num quartinho. E dentro daquele quartinho alimenta ele, faz tudo com ele ali. Mas ele nunca sai aqui fora no mundo. Deixa ele 30 anos lá no quartinho. Está entendendo? Daquele jeito que ele está lá dentro do quartinho, achando que só existe ele, não existe mais ninguém no mundo, ele é um incrédulo. Ele é mau. Está entendendo? Porque ele nasceu por sexo. Ele veio ao mundo pela via do pecado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que não significa porque ele está lá, que Deus, ele nunca viu nada aqui fora, vamos salvar ele? Não é isso, ele é incrédulo do mesmo jeito que os que estão aqui fora e viram. Então você tem que você tem que vencer a visão, você tem que vencer a audição, tá? Deus não vai falar, ops, para de ouvir essa música. Não, você tem que vencer a música podre. Deus não vai ficar na rua falando, para de olhar as mulheres na rua, para de olhar, para de olhar. Deus não vai falar para você. Você que tem que vencer os olhos. Ver você vai ver, mas vença os olhos. Não é medir as mulheres na rua. Que começa a medir uma mulher mal vestida, agora você está cobiçando ela. Agora você está tirando a roupa dela. Porque o homem, a mente é podre, suja. Por isso que Deus está no coração, não na mente. Mas se você chega a um grau que a sua mente é convertida, você passa a ter a mente de Cristo. Amém? Aí você fica lavado, fica purificado. Aí você vê as coisas e aquilo não te atrai, aquilo não te segura mais. Esse é o patamar que o homem e a mulher de Deus tem que chegar, irmão. Porque senão, pelo amor de Deus, tem que vencer os olhos, vencer os ouvidos, vencer a mão. Porque, irmão, esses dias eu estava lendo o Gênesis, né? Deus falou assim para Eva, veja se não é, irmãos. Veja se não é o que Deus falou lá no Gênesis. Está vendo a árvore da ciência do bem e do mal? Não comerás dela, falou para Adão, feminino. E para Eva, falou, não comerás dele, masculino. Nem nele tocareis. Irmão, não precisa comer o pecado, é só tocar. Amém? Era só tocar. E o que nós temos hoje? Tudo é toque. Você está entendendo? Desculpe que eu vou falar. O peão entra lá para dentro do banheiro, 2, 3 horas dentro do banheiro, no celular. O que está fazendo aí? Não é assim o povo aí das lojas, do serviço? Cadê o funcionário? Está lá no banheiro. Mas o que ele faz? Está com dor de barriga. Que dor de barriga? Ele está no celular, vendo porcaria. Tocando, só no toque. Irmão. Como é que você digita? A célula, o banco, né? Só no toque. Deus falou lá no Gênesis. Então você vê onde nós chegamos. Chegamos no pleno cumprimento das Escrituras Sagradas. Amém? Então até para tocar você tem que saber. Porque senão você fica preso nisso aí. Tá? No toque. Você fica preso pelas visões, pelo ouvir, vai perdendo a unção, vai perdendo o desejo de ler a Bíblia, perde o desejo de ler a mensagem. Irmãos, tem que conhecer irmãos que nem lê mensagem, não lê mais não. Começa a ler, já empurra para lá. Porque perdeu a unção, perdeu o desejo das coisas de Deus.
E depois, para restaurar isso, Deus tem que pôr na oficina. Né, irmãos? E é chato colocar na oficina lá da Santa Casa, do hospital. Fica lá, mofando lá. O que eu fiz, Senhor? É duro que não lembra. Alguém tem que chegar e ainda lembrar para a pessoa. Falar, o que você fez? Você se lembra que você me desobedeceu? Seu desobediente. Você se lembra que você fez isso, fez aquilo? Começa com, é mesmo. Aí começa a chorar. É mesmo, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Meu Deus do céu, agora que eu estou lembrando, onde que eu estava com a cabeça, então? Não, mas fica tranquilo. Deus vai te perdoar. Deus é misericórdia. Amém? Mas nós temos que cuidar para não cair numa dessa, né, irmão? Tá? Porque hospital, cama de hospital é coisa terrível. Tá? Lugar de pestilência. Você não tem que beber, pecar, fumar, isso, pecado e a incredulidade. E para finalizar, a coisa completa descansa em fé. O que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação. Passou da morte para a vida. Tudo cessa, tudo morre para você. Não há mais desejo. O adorador limpo não tem consciência do pecado. O desejo do pecado morre. Hebreus 9. Limpo uma vez, sua velha natureza morre. Uma nova natureza se estabelece. Então você se converte em parte de Deus, em nova vida. Passa para a linhagem de Deus. Amém? Então o que Deus faz conosco? Ele tira a natureza velha que está dentro do seu coração, que é uma alma, que veio pelo sexo. Tá? Aquela alma é a natureza do espírito. Por que a pessoa faz o mal? Porque ele tem a natureza podre, a natureza do diabo, a natureza do pecado. Você vê homens estupram criança, assassina mulheres, né? Assassina, matam, pinta os sete, é a natureza que está dentro dele. Então, quando ele vem para Cristo, o trabalho de Cristo é o quê? É tirar aquela velha natureza morre pela palavra, e Deus deu a ele uma nova natureza. Amém? Aquela velha natureza acaba, irmão. Aí, como diz o mensageiro, ele passa a ter uma parte de Deus. Amém? Porque Deus não vai colocar você na barriga da sua mãe mais, como Nicodemos pensou. Como pode, Senhor, nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe? Não. Deus muda a natureza dentro de você. Isso acontece? Acontece porque aconteceu comigo. E acontece com muitos de nós. Você perde o desejo do pecado. Um crente nascido de Deus, ele nem desejo tem de pecar. Mesmo que ele sabe que é o pecado, mas não tem desejo. Ainda mais pecar. Ele nem deseja aquilo, irmão. Ele se torna ingênuo. Eu sou ingênuo. O que é ingênuo? A pessoa conta uma piada suja para você e fala, o que é mesmo que você está contando? Não estou entendendo nada. Não, ele conta aquela piadona podre. E você fala, olha, sabe uma coisa? Não entendi o que você quis dizer. Porque ele não tem malícia. Ele não tem a mente suja para maliciar o mal. E o que tem o mundo é isso aí, irmão. Então ele perde a natureza que veio do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, aquela natureza que passou, que veio de Adão, a natureza do pecado, você perde, e Deus lhe dá zoe, Deus lhe dá gene. Gene é a vida de Deus dentro de você. Você passa a ter a gene de Deus, o DNA de Deus. Aí você nasceu de novo. Aí você é uma nova criatura. O de fora, a casca pode ir apodrecendo, mas o de dentro está renovando. É assim que funciona. Esse é o novo nascimento. Amém? Você nasce de novo, tendo uma nova natureza. E essa nova natureza, muitas vezes, nem tira algumas coisas de você, irmão. Ela só tira mesmo as coisas do pecado. O irmão Brana fala, quando Deus me deu o novo nascimento, Deus nem mesmo me tirou o desejo de caçar, de ir nos matos, de ir nas montanhas, porque o irmão Brana, ele era muito nômade, está entendendo, irmãos? Ele gostava de viajar, ir para os matos, para as fazendas, pescar, ele gostava de ficar lá pescando. Isso aí é do homem, isso é da natureza, que Deus já deu normal para o homem. Isso aí, Deus não tirou do profeta. Mas aquela natureza suja,
do pecado, incrédula, isso aí acabou. Você passa a crer em Deus de uma forma que Deus não tem que descer aqui para aparecer para você. Você sabe que Ele está aqui. Amém? Quando eu saio no meu carro, eu falo: Senhor, pode sentar aqui no banco, Senhor. Anda comigo na cidade. Pode andar aqui comigo, Senhor. Amém? O carro é do Senhor. Eu sou do Senhor. Então, e eu vou andando, irmão, falando sozinho. As pessoas falam: mas é um doido. Sim, chama solilóquio. A palavra solilóquio é você falar com você mesmo. Amém? Você sabia que Deus falou com ele mesmo? Quando Jesus foi batizado por João Batista, desceu uma voz do céu, né? E disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E desceu aquela pombinha sobre o ombro de Jesus. Amém? Jesus foi vindicado com aquela pombinha descendo em uma voz que diz: este é meu filho amado. Aí a pessoa fala: não foi a Trindade? Não, não foi a Trindade, irmão. Era o Espírito Santo falando com o corpo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo habitá-lo. Amém? Pomba não é pessoa. Pomba foi só para marcar o cordeiro. Amém? E o Espírito Santo desceu e ungiu Jesus de Nazaré. O Pai tabernacularizou ali no Filho. Amém? E a Bíblia diz em 4 de Mateus: e sendo Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Deus não permitiu Jesus ser tentado antes de receber o Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque lá em 10 de Atos 10:38, Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e virtude, e saiu fazendo bem a todos, e libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E agora Deus está conosco. Agora nós temos Emanuel, amém? Emanuel é Deus em nós, amém? Então agora nós enfrentamos o mundo, enfrentamos o pecado, enfrentamos qualquer coisa. Por quê? Porque Deus está conosco, amém? Vamos agradecer, amados, vamos ficar de pé. Vamos orar. Agora nós vamos ter 1 minuto de oração acirrada, tá, irmãos? Acirrada. Vamos romper o véu aqui. Glória a Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, grande Elohim, El Shaddai, o grande Adonai, Shalom, Tissedekenu, o grande Melquisedeque, o grande Deus Todo-Poderoso, o nosso juiz, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ó Senhor, estamos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor aumentou os dias de Ezequias, o Senhor aumenta os nossos dias também. O Senhor é o curador, o Senhor é o libertador, o Senhor é o nosso salvador, o Senhor é tudo na nossa vida. Entra no coração do meu irmão, entra no coração da minha irmã, Senhor, faça com que ele sinta a Tua presença nesta noite, Pai. Tira toda coisa contrária, Senhor. Entra nessas almas, Pai. Manifesta o Teu poder no coração de cada um. Tira a friagem, tira a preguiça, tira o comodismo, Senhor. Tira essa coisa que neutraliza. Anima cada irmão aqui, anima cada irmã aqui, Senhor, para que ele possa, Pai, receber a Tua porção, receber a unção do Teu Espírito, sair ungido nesta noite, para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer as coisas erradas. Supera nesta noite, Deus. Entra em cada coração, Pai. Faz essas pessoas, Pai, glorificar o Teu nome. Faça a eles, Pai, abrir suas bocas e dar glória ao Teu nome. Dar glória ao Teu nome, Pai, porque o Senhor tem determinado pela Tua palavra, Pai. Ajuda minhas irmãs, ajuda meus irmãos, Pai, porque se eles se calarem, as pedras clamarão. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Senhor eterno, ajuda esta igreja, ajuda meus irmãos, Pai, a abrirem suas bocas e glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, dar glória a Deus, dar aleluia, porque eles estão vivos, eles estão de pé, eles têm que glorificar o Teu nome, como Ezequias glorificou o Teu nome, porque o Senhor aumentou seus dias na terra. Oh, glória a Deus. Senhor, manifesta, Senhor, no coração da minha irmã ali, Senhor, da minha irmã, Senhor, do meu irmão, ó Pai.
Tira essa friagem, Senhor. Tira esse gelo, Deus. Há um gelo aqui, Senhor, que as pessoas não dão conta de dar glória, não dão conta de glorificar o Teu nome. Quebra este gelo, Senhor. Liberta essas pessoas, Pai. Tira essa coisa que impede, Senhor. Ah, Jesus querido, abre a boca das pessoas, que eles possam te glorificar, eles possam te glorificar, que eles possam dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh Deus amado, o Senhor gosta do louvor, o Senhor gosta da adoração. Oh Deus amado, nesta noite, Pai, nós pedimos, Pai, seja repreendido todo demônio, todo espírito contrário à Tua palavra, todo espírito mexeriqueiro, todo espírito de comodismo, espírito de preguiça, espírito que não ora, que não glorifica, espírito que não clama pelo Teu nome. Esse demônio, ele seja rechaçado, expelido nesta noite, pelo sangue de Jesus. Nós o rechaçamos nesta noite, Pai, pelo sangue de Jesus. Nós colocamos o sangue de Jesus sobre cada irmão, sobre cada irmã, Senhor. Pai Santo, tira, Senhor, tira, Deus, liberta essas pessoas, Pai. Oh, pessoas que não oram, estão enferrujados, eles estão moldados, eles estão aprisionados, alienados. Quebra toda alienação, corta as correntes, liberta essas pessoas, Pai. Muitos têm vergonha, Deus, de dar um glória, de dar um aleluia, Senhor. Oh Deus, toda a terra glorificou o Teu nome. Quando o Senhor levantou do trono, os anjos, querubins, serafins, deram glória e honra a Ti, Senhor. Eles tiraram suas coroas das cabeças e adoraram aquele que vive para toda a eternidade. E disseram: digno é, Senhor, de receber glória e honra e louvor, porque para Ti foram criadas todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ti. Senhor eterno, ajuda minha irmã, ajuda meu irmão. Tira dessa anemia espiritual, Deus. Tira dessa fraqueza espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, faça, Senhor, uma libertação total aqui. Cura, liberta, Pai. Se alguém está enfermo, doente, Pai, que vai para casa curado, libertado, Senhor. E nesta noite, Pai, foi apenas aqui um puxão, Senhor. Pai Santo, desperta o Teu povo para a oração, Senhor, para vir orar na sexta, Pai. Senhor, quase as pessoas não vêm orar. Como vão no rapto, Senhor? Como vão no arrebatamento se não oram, se não dedicam a Ti, Pai? Deus, quem perder o rapto perde tudo. Não venceu. Há o que vencer. Muitas pessoas não vão vencer, porque são relaxadamente, não oram, não buscam, não lê, não se entrincheira na palavra. Senhor, ajude essas pessoas. Eu entro na brecha nesta noite, Pai. Salve essas pessoas, incomoda elas, Pai. Tenha misericórdia. Pedimos tudo isso e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos cantar, usando as palmas, o 11. Cântico 11, só o primeiro verso e o coro. Glória a Deus. Igreja, vocês veem a necessidade de orar. Você vê. Desculpe o que eu vou falar aqui, irmãos. Vocês não têm força de